Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje eu vou comentar os recursos que estão sendo intentados contra a decisão do impeachment, que separou a votação da condenação do Dilma Rousseff e a aplicação da pena. Algumas pessoas dizem que se isso for para o Supremo Tribunal Federal, isso vai anular o impeachment inteiro. Como advogado, eu quero dizer que o meu entendimento não é esse. Também o entendimento não é de que o Senado é soberano e pode decidir qualquer coisa. Não. O Senado é soberano dentro do que a Constituição estabelece que ele pode decidir. Ele não pode decidir absolutamente o que quiser acima de qualquer controle. Não. Ele é soberano dentro dos limites da Constituição. Vamos ver o que diz a Constituição. Aqui está escrito no artigo 52. Diz o seguinte, o artigo 52 da Constituição. Compete privativamente ao Senado Federal. Aqui diz o que o Senado Federal pode fazer e apenas o Senado, ninguém senão o Senado pode fazer isso. Então diz aqui, inciso 1º, processar e julgar o presidente, vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza conexo com aquele. Então, ninguém, senão o Senado Federal, pode julgar o presidente da República e essas outras pessoas mencionadas aqui nos crimes de responsabilidade. Significa o quê? A decisão sobre a existência ou não do crime de responsabilidade só cabe ao Senado. Portanto, dessa decisão quanto à existência ou não existência do crime de responsabilidade, não cabe recurso a nenhum outro órgão. Só o Senado pode fazer isso. Vamos adiante. Inciso 2º. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Vejam vocês, essas outras pessoas citadas aqui, ou seja, Ministro do Supremo, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, as que estão citados, também podem cometer crimes de responsabilidade e, se fizerem isso, cabe ao Senado e somente ao Senado julgar esses crimes. Então, vejam só, cada cidadão, cada autoridade é julgada pela instância superior. Então, se o ministro de Estado, o ministro do Supremo Tribunal Federal comete crime de responsabilidade, ele é julgado por uma instância acima da instância que ele está. Ele é o quê? Ele comanda o Supremo Tribunal Federal. Comete crime de responsabilidade, ele é julgado pela instância acima. Significa o quê? Que o Senado é uma instância superior ao Supremo Tribunal Federal. É o que está dito na Constituição. Mas vamos ver o que mais. Depois de outras atribuições do Senado, está aqui o parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, esses que eu acabei de ler, ou seja, julgamento de crime de responsabilidade dessas pessoas listadas ali, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal. Significa que o presidente do Supremo Tribunal Federal vai funcionar como presidente da sessão nesses julgamentos de crime de responsabilidade. Limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo de demais sanções cabíveis. Bom, o que diz aqui? Que o presidente do Supremo, ele limita-se à coordenação, ou seja, o presidente do Supremo, no exercício da presidência dessa sessão que julga o crime de responsabilidade, ele não pode tomar decisão nenhuma. Ele só coordena, ele só encaminha a votação. Ele mesmo não pode tomar nenhuma decisão. E a condenação é proferida por 2/3 do voto, a condenação. Se for o caso de condenação, precisa de 2/3 dos votos, ou mais. E, uma vez proferida a condenação,
procede-se a perda do cargo e inabilitação por 8 anos. Isso é norma constitucional. A lei pode determinar de forma diferente. E realmente há algumas diferenças no que diz respeito à lei. Mas no conflito entre a lei e a Constituição, vale o quê? Vale a Constituição. Muito bem, o que está em pauta? Bom, foi aberto um destaque no que diz respeito a separar a determinação de que ela cometeu o crime de responsabilidade dos efeitos da condenação. Então, primeiro ponto. Quem define esse destaque? É o Senado. Como eu disse aqui, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício da presidência da sessão, ele apenas coordena. Ele não pode tomar decisão nenhuma. Ou seja, ele não pode decidir aceitar ou rejeitar o destaque. Quem pode fazer isso? O Senado, ou seja, o plenário. Então, a primeira inconstitucionalidade, tá, é que, quando esse destaque foi apresentado, quem decidiu aceitar o destaque foi o presidente do Supremo, no exercício da presidência dessa sessão, que, como eu disse, ele não pode fazer isso. Ele só pode coordenar, ele não pode tomar decisão nenhuma. A decisão quem toma são os senadores. Então, primeira inconstitucionalidade, ele tomou essa decisão. Segundo, a decisão que ele tomou não poderia ser tomada nem pelo plenário. Por quê? Porque é inconstitucional. Como diz aqui, proferida a decisão, ou seja, uma vez que o Senado determina, e aí sim, 2/3 dos votos, que o crime aconteceu e que o acusado, no caso o presidente da República, seria culpado, ele automaticamente é condenado, e a condenação é perda do cargo mais 8 anos de inabilitação para a função pública. E a inabilitação para a função pública não é só para cargo eletivo, não, é para qualquer cargo público. Não pode nem fazer concurso público. É o que está dito na lei. Então, qual é o questionamento? O questionamento é, a aceitação do destaque, principalmente por quem não poderia aceitar esse destaque. Só quem poderia aceitar esse destaque seria o plenário. O presidente, ele só coordena, ele não pode decidir coisa nenhuma. E a segunda coisa é o mérito do próprio destaque, que é inconstitucional. Como eu disse, o plenário é soberano, dentro das atribuições que a Constituição lhe dá. Então, o Senado, ele tem sim a prerrogativa de determinar que o presidente é ou não culpado por crime de responsabilidade. Essa atribuição ele tem. Agora, estabelecer a pena uma vez determinada que ele é culpado, ele não tem essa atribuição, porque isso está determinado pela Constituição. Então não cabe decidir se vai perder por 1 ano, por 2, ou que não vai perder a inabilitação para a função pública, porque isso dá visceralmente. Ele não pode perder o cargo sem perder a inabilitação para a função pública. Isso é constitucional. Então, o meu entendimento do advogado é, primeiro, se o destaque não foi voltado pelo Senado, que é quem tem condição de decidir se ele é aceitável ou não, ele não foi aceito. E se ele não foi aceito, tá, e primeiro que ele não poderia ser aceito porque isso se trata de uma inconstitucionalidade, mas o fato é que ele não foi aceito porque não foi colocado em votação. Então, o Senado, ao votar a culpabilidade, ou seja, quando ele estabeleceu que a presidente era culpado, ele automaticamente estabeleceu também que a pena era aquela, porque a Constituição determina isso. Não há a possibilidade de discutir qual a pena a ser aplicada. Se é culpado, a pena é essa, não tem discussão sobre a pena. E mais que isso, o processo de impeachment, ele termina com a votação se o presidente é culpado ou não. Então, a partir do momento que houve aquela determinação e, por 61 votos contra 20, a presidente foi considerada culpada, ali acabou o processo de impeachment. A votação que se seguiu sobre a aplicação, qual seria a pena aplicável, isso daí ela é nula porque a votação do processo de impeachment já tinha acabado. Acabou com a determinação que a presidente era culpada. Então a votação que se seguiu, ela foi nula. Foi nula por quê? Porque somente nas sessões de votação por crime de responsabilidade
elas são presididas pelo presidente Supremo. As sessões ordinárias, elas têm necessariamente que ser presididas por um senador. Como o processo de impeachment já tinha acabado, aquela votação presidida por alguém que não era senador foi nula. Simplesmente foi nula porque o processo de impeachment já tinha acabado e qualquer decisão ali tinha que seguir o rito ordinário, ou seja, tinha que ser presidida pelo presidente do Senado ou pelo substituto natural previsto lá no regimento do Senado. Mas mais que isso, se era uma votação ordinária, ela era decidida por maioria simples. Ora, 46 senadores votaram pela inabilitação por 8 anos. Se fosse o caso de validar essa votação, esses 46 votos são suficientes para determinar que realmente a inabilitação aconteceu. Foi votada a inabilitação da presidente. Mas acontece que esta eleição, essa votação é nula, porque o processo de impeachment já tinha acabado e para que a decisão fosse válida, ela teria que ser presidida por um senador. Então, o meu entendimento é esse. Como advogado, eu sustento isso até no STF, se eu tiver essa oportunidade. O que tem que ser levado ao Supremo é que a votação para a aplicação da pena, ela é nula. Por quê? Porque a votação, o processo de impeachment termina com a votação quanto à culpabilidade ou não da presidente. Essa votação já tinha acontecido, portanto, o processo de impeachment tinha terminado. Então, esse é o esclarecimento que eu quero dar e esse é o vídeo de hoje.